E aí, pessoal, tudo bem? Dando prosseguimento ao nosso curso de Eletrônica Digital, hoje nós vamos aprender o que são decodificadores e como é possível projetar um decodificador expressado em lógica digital. Então, decodificadores são circuitos lógicos que eles recebem um conjunto de entrada, ou seja, eles vão ter uma variação lógica de entrada e, de acordo com seu processo interno, vão entregar uma função de saída baseado em um projeto ou em uma expectativa projetada. Um exemplo nós podemos ver nessa figura. Nós temos aqui, de um lado de uma caixa preta, que nós vamos ver o que tem aqui dentro, nós temos entradas e, do outro lado, nós temos as saídas. As entradas são combinações lógicas, determinadas de acordo com a quantidade de entradas que nós temos. E a saída vai ser também expressa por uma ideia de função que a gente pretende estabelecer, onde uma combinação de entrada vai alterar a sua combinação de saída, mediante o projeto lógico que nós vamos ter dentro dessa caixa preta. Nós temos um exemplo que é o 3:8, ou seja, eu vou ter 3 entradas que vão acionar 8 saídas diferentes, de acordo com o projeto estabelecido. Então, o projeto desse decodificador 3 linhas para 8 linhas pressupõe o código BCD, que vai entregar como função de saída, em cada momento, uma das saídas em nível lógico alto, como nós podemos observar. Então, nós temos aqui a combinação 0, 0, 0. Então, se eu tenho a combinação 0, 0, 0, então eu vou ter aqui A e eu vou ter aqui A barrado, como a gente pode ver. Então, nós temos uma barra de A, uma barra de A barrado, uma barra de B, B barrado, C, C barrado. Então, neste caso específico, o primeiro elemento pressupõe C barra, B barra, A barra, que é esse primeiro elemento aqui, como nós podemos compor. Então, se você observar aqui a linha dele, ele vem de A barrado, ele vem de B barrado e ele vem de C barrado. Então, se eu tenho C barra, B barra, A barra, então, se C é 0, 0 barrado é 1, B barrado é 1, A barrado é 1, consequentemente, eu tenho 1 e 1 e 1. Uma porta I só é verdadeira quando as suas 3 entradas são verdadeiras, consequentemente, a minha saída vai ser verdadeira. Todas as demais vão encontrar alguma circunstância que não vai permitir que a saída se torne em nível lógico alto. Por exemplo, aqui é A. A é 0. 0 e qualquer coisa dá 0. Aqui é B. B e qualquer coisa. Então, 0 e qualquer coisa dá 0. Aqui nós temos 2 elementos em 0 e assim sucessivamente. Sempre pelo menos um elemento vai ser 0. Caso a gente tenha as outras circunstâncias, apenas todos os elementos são 1 nesta condição. O mesmo se reporta, então, para a segunda condição, só que agora A é verdadeiro, B e C é falso. Então, a condição que permite ligar a saída é a opção O1, onde você tem 0 barrado dá 1, 0 barrado dá 1 e 1 é 1. 1 e 1 e 1 dá 1 na função de saída, que é esta condição aqui. E as demais condições também foram projetadas para que você tenha a possibilidade de ter a representação de saída em nível lógico alto apenas quando essas combinações de entrada forem observadas. Então, esse projeto ele foi constituído com esta função, ou seja, nós temos um conjunto de variáveis de entrada, um conjunto de variáveis de saída.
nós montamos cada uma dessas condições para que elas sejam verdadeiras. Ou seja, a saída O7 só vai ligar quando C, B e A estiver em nível lógico alto. E assim sucessivamente foi projetado O6, O5, 4, O0. Ou seja, todas as saídas foram projetadas de acordo com o que você tem como expectativa que ela seja, para que você possa determinar qual é o circuito lógico que vai compor este elemento. Então essa é a função de um processo, de um projeto, de um decodificador. Você, sabendo o que você tem como variável de entrada e sabendo o que você tem como expectativa de variável de saída, você vai projetar o circuito para que você consiga sair de uma entrada e chegar em uma saída específica. Então, os decodificadores, eles são um grupo, né, de entradas ou de saídas. Então, a gente tem uma variação, depende do decodificador, você pode ter um número maior de entradas do que saídas, você pode ter um número maior de saídas do que de entradas. O objetivo é que você tenha um conjunto que vai ter um aspecto funcional que vai gerar ativação na sua saída, ou seja, uma combinação de entradas vai gerar ações na sua saída, e você precisa identificar através de uma estrutura de projeto como essas coisas vão acontecer. Esses sinais gerados frequentemente vêm de contadores e de registradores digitais. Então, os contadores, eles são utilizados nos processos para que a gente possa fazer processos de decodificação para entregas, por exemplo, de analógico para digital, de digital para analógico. Você tem a possibilidade de endereçamentos de memória, você vai endereçar barramentos de memória para localização de funções ou localização de informações dentro de memórias eletrônicas. Então, os codificadores e decodificadores têm funções muito práticas na estrutura do mercado, principalmente se lembrando da ideia das memórias computacionais que precisam desses processos de localização, de endereçamento, de decodificação de endereços para que você localize funções que estão armazenadas dentro desses princípios de memória. Agora, para que a gente possa projetar os decodificadores, a gente deve seguir alguns passos, algumas etapas para que a gente possa concluir o nosso projeto. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é determinar o número de variáveis de entrada e o número de variáveis de saída. Então, no caso, por exemplo, de uma memória, o número de variáveis de entrada vai ser determinado a partir de quantas combinações eu preciso endereçar. Isso quer dizer que se o barramento aumenta, ou seja, se o número de variáveis de entrada aumenta, eu aumento a possibilidade de endereçamento de memória. Isso é extremamente interessante, mas quanto maior a memória, consequentemente mais cara também ela fica, ou mais cara ela é. Então, a determinação do número de variáveis de entrada tem a ver com o que você tem como expectativa das suas variáveis de saída. Nos exemplos que nós vamos utilizar, será dado, ou seja, será expresso, qual será o número de variáveis de entrada que nós vamos ter no processo e qual o número de variáveis de saída que nós vamos ter no processo. Depois que a gente já sabe essa quantidade ou já está determinado e claro quantas variáveis de entrada e saída você tem, você então determina o padrão de entrada e saída através de um mapa de combinação. O que é isso? Então você tem um conjunto de entrada que vai determinar uma função de saída. Então você tem uma expectativa. Entregou uma entrada, você tem uma expectativa do que você quer na sua saída. Então você vai projetar o circuito de forma que você tenha todas as suas variações de entrada e quais são as expectativas que você tem nas suas funções de saída para que você possa depois chegar ao circuito que vai ser capaz de realizar esta ação. Depois você projeta o circuito lógico correspondente a cada uma das suas saídas do decodificador, igual nós vimos naquele exemplo lá original. Então eu tinha a saída O7, O6, O5, então eu vou projetando o circuito para cada uma daquelas funções, para que eu tenha a capacidade de entregar
aquela função de saída que eu preciso. Depois que eu já sei as expressões, eu monto o circuito lógico correspondente, ou seja, eu monto o circuito que é capaz de codificar ou decodificar uma coisa, e eu testo para ver a eficiência deste processo, para ver se eu consegui fazer o processo de projeto adequado e se o circuito responde às expectativas que eu tenho. Então, vamos exercitar esta função através de um exemplo. Projete um decodificador de BCD para código Gray. Então, na videoaula antiga, nós vimos aí como é o código BCD e como é o código Gray. Nós vamos rever na hora que a gente estiver montando aqui as tabelas. Então, o código possui 3 variáveis de entrada, ou seja, o decodificador de BCD, então BCD é a nossa entrada, ela tem 3 variáveis. Para Gray, que também tem 3 saídas, ou seja, o código Gray ele vai ter 3 variáveis e ele vai ser a saída do nosso decodificador. Isso quer dizer que nós queremos entrar com o código BCD e ter como função de saída o código Gray. Então, eu vou transformar um código no outro através de um processo de decodificação. Então, o primeiro passo é determinar o número de variáveis de entrada e saída. Então, está bem claro que nós temos 3 variáveis de entrada e 3 variáveis de saída. O segundo passo é determinar o padrão de entrada e de saída através dos mapas de combinação. Então, o código BCD é aquele código que tem uma importância em cada termo. Então, o primeiro termo aqui do código BCD, que é a nossa entrada, ele é 2 elevado a 0, 2 a 1, 2 a 2. Então, 2 elevado a 0 dá 1. Então, eu tenho 0, 1, 0, 1. Então, de um elemento para o outro, há sempre uma mudança. 0 vira 1, 1 vira 0 e assim sucessivamente. Aqui eu já tenho 2 elevado a 1, que dá 2. 2 zeros, 2 uns. 2 zeros, 2 uns. E aqui eu tenho 2 elevado a 2, que dá 4. 4 zeros, 4 uns. Se a gente tivesse a quarta variável, nós teríamos novamente 4 zeros, 4 uns. Então, o BCD é o código que faz a transformação direta de binário para decimal. Então, essa posição é a posição 0, 1, 2 e assim sucessivamente até que a gente chega na posição 7, ou seja, 4 mais 2 mais 1 igual a 7. O código Gray já é um código especial que nós vimos que só permite uma variação de um termo, ou seja, de uma das variáveis de uma posição para outra. Isso quer dizer que eu só posso ter ou 0 virando 1 ou 1 virando 0 de uma posição para outra. Eu não posso ter mais de um elemento sendo, então, mudado nessa combinação. Nós vimos que para montar o código Gray nós precisamos do espelho. Então, o espelho auxilia esse processo. Então, aqui nós temos 2 elevado a 0 dá 1. Então, eu tenho 0, 1, um espelho. No espelho, o elemento que está mais próximo ele é refletido mais perto. Então, consequentemente, se eu considerar aqui o espelho, então eu estou vendo primeiro 1 para depois eu visualizar o 0. Aí eu coloco outro espelho. Agora eu primeiro vejo o 0 para depois eu conseguir enxergar o 1. Aqui agora eu ponho outro espelho, então eu tenho primeiro o 1, depois o 0. Então esse código é montado levando em consideração o espelho que vai ocorrer nesse sistema. Aqui nós já temos no S2, 2 elevado a 1 que dá 2. 2 zeros, 2 uns, um espelho. Então eu tenho 2 uns primeiro, 2 zeros nessa combinação. E o S3 é 2 elevado a 2 que dá 4. 4 zeros, 4 uns. Eu teria aqui um espelho, mas como eu não tenho outras variáveis, o espelho aqui não gera nenhuma função de saída. Então, nós montamos uma tabela onde nós temos o elemento posicional, que é a entrada, e eu tenho uma expectativa de saída que vai ser me dada pelo circuito decodificador. Isso quer dizer que quando eu tiver uma entrada 0, 1, 0, eu vou ter uma saída 0, 1, 1, como nós podemos observar nesse mapa de posições.
Agora, nós vamos então projetar o circuito correspondente a cada uma das saídas do decodificador. Para isso, nós vamos utilizar o mapa de Carnot para poder fazer o processo de simplificação do nosso projeto. Então, o mapa de Carnot, ele tem suas posições combinadas através do código BCD, como nós já vimos na aula anterior, na aula de mapa de Carnot de 3 variáveis. Então, nesta condição, nós temos aqui a posição que vai de 0 a 7, porque nós temos com 3 variáveis 8 combinações possíveis. E aí nós temos as condições de 0, 0, 0, 0, 0, 1 e assim sucessivamente. Então, se nós considerarmos que E3 é a variável A, E2 é a variável B e E1 é a variável C, então, nesta condição, nós vamos ter aqui estas posições descritas aqui no mapa de Carnot, como nós vimos na aula, no vídeo aula anterior. Se você tiver alguma dúvida, eu sugiro que você volte nessa aula para que você consiga entender a relação posicional. Mas, como exemplo, por exemplo, 3, eu teria A barrado, B, C. Então, eu tenho aqui ó, A barrado, B, C. Então, esta é a posição 3, onde eu tenho A barrado, B e C nesta posição. Todas as demais foram constituídas desta mesma forma. Então, eu tenho aqui uma relação posicional 0, 1, 2, 3. E aí, como o mapa de Carnot é montado pelo código Gray e nós estamos posicionando a partir do código BCD, então nós vamos saltar uma posição 4, 5, 6, 7, para que a gente tenha uma equivalência então dessa estrutura. Agora, então, nós vamos pegar a nossa saída S3 e vamos transcrever as posições para dentro do mapa, observando o conjunto posicional 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, a posição 0 é 0. Então, na posição 0 a gente coloca 0. A posição 1 é 0. A posição 1 é 0. A posição 2 é 0. A posição 3 é 0. A posição 4, ela pula aqui para baixo. Ok? Ela pula aqui para baixo, 4 e 5. Então, a posição 4, 5, 6 e 7, ela é 1, como nós podemos observar aqui. Agora, nós temos que tentar verificar oitavas, quadras e duplas. Então, nós não temos os 8 termos em 1, mas temos aqui uma quadra. Uma quadra elimina 2 variáveis. Consequentemente, a única variável que sobra é A, porque eu tenho 2 elementos em C barrado e 2 elementos em C. Eu tenho 2 elementos em B e 2 elementos em B barrado. Então, o único elemento que sobra é o elemento A nesse processo de associação. Então, sobra o elemento A no nosso decodificador, considerando o S3. Nós temos que fazer agora considerando o S2, a nossa saída 2. Então, nós temos aqui 0, 1. Então, 0, 1 dá 0. Agora, a posição 2 e 3 é 1. Aqui é 2 e 3. A 4 e 5 também é 1. Aqui é 4 e aqui é 5. 6 e 7, 0. Então, nesse caso aqui, nós vamos ter 2 duplas. Uma dupla nesse primeiro conjunto e uma segunda dupla aqui nesse conjunto. Uma dupla só elimina uma das variáveis, que nós podemos verificar que é a variável C. Então, eu tenho 1 em C, 1 em C barrado. O mesmo vai acontecer aqui embaixo. Eu tenho 1 em C barrado e 1 em C. Então, sobra a variável A e B. Neste caso, sobra a variável A barrado B. E no caso de baixo, sobra a variável A, B barrado, como nós podemos aqui observar. Só que A barra e B, ou A e B barrado, é uma ou exclusivo. Então, é uma porta XOR. Consequentemente, eu substituí aqui apenas para que a gente tenha
uma simplificação do nosso circuito utilizando a porta XOR. Já no outro elemento, ou seja, no elemento S1 de saída, então nós temos 0, 1, 1, 0. Então, 0, 1, 1, 0. Então, 0, 1, 2, 3. Né? Então, a posição 2 é 1, a 3, 0. Agora, a gente salta, a posição 4 vem cá para baixo. 0, 1, 1, 0. Então, neste caso, nós temos aqui uma dupla. E estas duas pontas formam uma dupla. Então, nesse caso, a gente pode observar que eu tenho um elemento em A barrado, um elemento em A. Então, a variável A vai ser eliminada. Da mesma forma, nesta dupla, eu tenho um elemento em A barrado e um elemento em A. Então, o A vai ser eliminado. Sobra, então, quem? Sobra B e C. O primeiro elemento, que é esse aqui, ó, ele é dado por C barra B, porque essas duas variáveis estão dentro de B e as duas estão dentro de C barrado. Já aqui nós temos C B barra, porque as duas estão dentro de C e as duas estão dentro de B barrado. Mas C barra e B, ou C e B barrado, também é uma C exclusivo B, ou B exclusivo C, tanto faz, no processo significa a mesma coisa. Então, nós chegamos agora na etapa de montagem do nosso circuito, ou seja, nós já temos os elementos de variável, ou seja, nós já sabemos os elementos, então nós vamos simplesmente montar o circuito. Eu só copiei, S3 é igual a A, S2 é A exclusivo B e S1 é B exclusivo C. Então, eu tenho aqui a barra de A, de B e de C. Então, eu sei que S3 é A. Então, eu retiro de A. Então, S3 é o mesmo que eu tiver em A. Já S2, que é a saída 2, é a combinação de A exclusivo B. E a saída S1 é B exclusivo C. Nós saímos aqui e o nosso circuito decodificador está montado. Agora nós vamos testar a eficiência desse processo. Para isso nós vamos escolher aqui uma combinação de entrada para que a gente verifique se nós vamos ter a mesma função de saída. Então eu escolhi aqui a posição 2, faço como sugestão que depois vocês tentem outras posições para verificar se realmente há uma conformidade do nosso projeto. E aí você tem aqui a posição 2 pressupõe 0, 1, 0 como entrada e a gente quer na saída 0, 1, 1. Então, eu vou aplicar aqui, ó, 0, 1, 0, igual está aqui na entrada. Ó. Então, E3 é A, E2 é B e E1 é C, ok? Então, 0, 1, 0. Eu vou determinar quem é a saída S3, ela tem que ser 0. Então, S3 é A. A não é 0? Então, se A é 0, S3 também é 0. Até aí tudo bem. Agora, eu tenho aqui uma porta OU exclusiva. Então, a porta OU exclusiva ela tem a seguinte função de entrada. Quando as entradas são iguais, a saída é 0. Quando as entradas são diferentes, a saída é 1. Então, se essa é a tabela verdade da porta XOR, vamos ver. As entradas são diferentes, ou seja, eu tenho 0 XOR 1. Quando elas são diferentes, a saída dá 1. Aqui eu tenho 1 XOR 0. Então, se eu tenho 1 XOR 0, as entradas também são diferentes. A saída dá 1. A XOR só dá 0 na saída quando as entradas são iguais. Quando isso pode acontecer? Onde eu tenho 0 e 0 ou 1 e 1. Aí a saída realmente vai dar 0. Mas nesses casos onde as entradas são diferentes, ou seja, eu tenho 1 em 0 e 1 em 1, ou 1 em 1 e outro em 0, tanto faz, a saída dá nível lógico alto. E nesse caso a gente pode observar que S3 dá 0, S2 dá 1 e S1 dá 1, como deveria ser o processo. Isso quer dizer que o meu decodificador transforma 0, 1, 0 em 0, 1, 1.
como no projeto que nós estruturamos para a construção do nosso decodificador. Então, ao final da aula de hoje, nós vimos os decodificadores, suas características. Então, vimos que o decodificador é um circuito combinacional que tem como intuito transformar uma entrada em uma saída específica, de acordo com o projeto. Ele pode ser utilizado para que você trabalhe acionamentos de circuitos lógicos, decodificações de processos de recepção de informação, endereçamentos de memória. E vimos como é que esse projeto acontece, ou seja, como é que você estrutura a combinação de entradas e saídas e projeta um circuito lógico para que você consiga observar ou chegar no seu objetivo.